Oi, meu amor. Oi, meu bem. Você tá tendo mais encomenda de mulher de madeira, meu amor? A mulher de madeira não tem não, mas olha, deixa eu te contar uma coisa. A mulher de madeira deu 99.500 visualização. Pode continuar curtindo ela, tá? Eu vou gostar. Vamos chegar em 100 mil. Falta pouquinha coisa para 100 mil. Mas a minha irmã pediu para fazer um homem de madeira para ela, porque ficou sabendo que o cara se apaixonou pela mulher de madeira. Porque minha irmã casou, separou, casou, separou, casou, casou, separou. Aí agora pediu para fazer um homem de madeira. Agora Ah. não, esse tempo atrás. Eu fiz homem de madeira para ela, ela tava feliz, deixava ele lá no quarto direto, entendeu? E ficou um tempão com esse homem de madeira, não engravidou, entendeu? Que era um homem de madeira. Só que não teve jeito, um dia ela viajou também, quando voltou, a mulher do cupim tava comendo o homem de madeira da minha irmã.